Vale a pena usar álcool no meu motor preparado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Será que vale a pena realmente usar o álcool no meu motor preparado? Primeiro passo que a gente precisa entender é o que é o combustível álcool, tá? O álcool é um biocombustível renovável, tá? Derivado da cana-de-açúcar, tá? Ele é feito através da fermentação de açúcar, beleza? Então, para quem não sabe o que é o álcool. Primeiro passo, quando a gente fala de álcool no motor preparado, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão da taxa de compressão, tá? É uma das primeiras coisas que pode vir na cabeça de alguém quando está preparando o motor vou usar o álcool, qual taxa eu vou usar? Ou na maioria das vezes pode-se pensar assim, vou usar o álcool, eu preciso de taxa mais alta, ou vou usar o álcool para motor taxado. Mas por que no álcool eu uso o motor taxado? É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, para a gente entender se realmente vale a pena usar o álcool no meu motor preparado, certo? Quando a gente fala do álcool, realmente o álcool está ligado sim à taxa de compressão que eu vou usar no meu motor preparado. Por quê? A razão estequiométrica, o que é a razão estequiométrica? É a quantidade de oxigênio para a quantidade de combustível, certo? No álcool, o que acontece? Enquanto na gasolina a gente tem ali 14,7 por 1, né? Ou seja, 14 partes de ar para uma parte de combustível, no álcool a gente vai ter 9 partes de ar para uma parte de combustível, certo? Então o álcool, o que acontece? Quando você usa o álcool, você consegue ter uma taxa de compressão um pouco mais elevada. Não só além disso, tá? Quando a gente fala da estequiometria do combustível, isso significa que eu consigo colocar mais combustível dentro do meu motor, certo? Porque todo combustível para se queimar, ele precisa de oxigênio para se queimar, certo? Ou seja, se você pegar um combustível em forma líquida, ele não se queima. Se você pegar um fósforo, tá? Tem uma caixa de combustível aqui, enfiar de uma vez dentro do líquido, o fósforo vai apagar. O que faz acender, ou seja, o que faz se inflamar é o vapor, certo? Aquele vapor que fica em cima do combustível é altamente inflamável. Se você chegar com fósforo com fósforo aceso próximo a esse reservatório e o vapor estiver subindo, aquele vapor é altamente inflamável. Então, quando a gente fala de estequiometria, a gente fala pela quantidade. Ou seja, um combustível, cada tipo de combustível, metanol, álcool, nitrometano, gasolina, precisa de uma razão estequiométrica, ou seja, precisa de oxigênio para se queimar, certo? Esse é o primeiro passo. Só que quando a gente fala de álcool, a gente tem uma outra razão. Qual que é a outra razão? Que é o fator antipré-detonante desse combustível. O que é o fator antipré-detonante desse combustível? É a octanagem dele, ou seja, o álcool ele tem uma octanagem maior, certo? Quando o combustível ele tem uma octanagem maior, ele resiste a mais pressão, certo? A mais temperatura e a mais... A gente vai falar um pouco de ponto depois, tá? Mas vamos entrar só um pouco na pressão e na temperatura. O que acontece? Quando eu tenho uma octanagem maior, ou seja, um fator antipré-detonante maior no combustível, eu consigo colocar mais pressão e mais temperatura. O que é isso, Otávio? Eu consigo comprimir mais o combustível sem que ele se autodetone, tá? O que é autodetonar? Vamos supor, você tem o combustível aqui, a misturar combustível entrando para dentro do motor, certo? Se você tem uma taxa de compressão muito alta, o que é a taxa de compressão? É a quantidade de vezes que aquele combustível é comprimido na câmara de combustão, certo? Então o que acontece? Quando eu tenho uma certa taxa de compressão aqui, o combustível ele vai se comprimir, certo? Então, dependendo do combustível, ele não resiste a ser muito comprimido. Por quê? Quando eu comprimo muito o combustível, eu aumento a pressão e também aumento a temperatura. Dependendo do combustível que eu utilizo, o que pode acontecer? Esse combustível ele pode se autodetonar antes de acontecer a centelha aqui na vela, certo? E isso é prejudicial para o meu motor. Por quê? Pode acontecer detonação e através da detonação pode acontecer a pré-ignição que pode danificar o meu motor, certo? Então quando a gente fala da taxa de compressão, ou seja, a octanagem do álcool é uma octanagem maior, tá ali com 120 octanas, tá? O que acontece?
Quando eu tenho uma octanagem maior, eu consigo comprimir o combustível mais. Então eu consigo colocar mais taxa de compressão. Por isso que o álcool, muitas das vezes na preparação, eu vou usar o álcool quando eu tenho uma taxa de compressão mais alta. Ou seja, uma taxa que vai girar em torno ali, ó, de 12 a 13,5, dependendo da preparação que for fazer, até 14 ou mais, tá? Ah, Otávio, mas as motos de rua, CG, Flex, usa álcool e a taxa de compressão é 9,5, 9. Por que usa? Porque na realidade, o que acontece? Eles fazem motos Flex, certo? Mas com a taxa de compressão para gasolina. Por quê? Se eu coloco uma taxa de compressão de, vamos supor que a taxa aqui para o álcool aqui está entre essa. Vamos supor que o fabricante vai lá e coloca 13 de taxa no motor original, certo? Coloca 13 de taxa. Aí ele fala que a moto é flex. O que acontece? Se o cliente, ou seja, o dono da moto, que comprou a moto da Honda, né, Yamaha, pegar e usar só gasolina comum do Brasil, certo? Só gasolina comum com 13 de taxa, o que vai acontecer? Vai acontecer detonação e pré-ignição. Por que acontece? Porque a octanagem da gasolina é menor. Quando eu tenho uma octanagem menor, esse combustível ele se autodetona, porque eu tenho muita pressão e muita temperatura. Então quando ele se autodetona, o que vai acontecer? Detonação, pré-ignição e vai destruir o motor, certo? Por isso que eles colocam uma taxa mais baixa, ou seja, uma taxa de 9,5, que é uma taxa da gasolina, certo? É uma taxa boa para gasolina. Quando tem uma taxa boa para gasolina, não acontece o fator de detonação e pré-ignição dentro do motor. Agora, se eu tenho uma taxa mais alta, eu corro o risco de acontecer a detonação e a pré-ignição. Por isso que eles colocam uma taxa mais baixa. Mas eles colocam que você pode usar o álcool, certo? Não, você pode, na realidade, usar o álcool com taxas menores, como 9,5, igual o motor original. A diferença é que se você pegar na ficha técnica de potência do motor, o que vai acontecer? Quando você troca o combustível da gasolina para o álcool, você não vai ter diferença nenhuma, certo? O álcool, quando eu uso o álcool no meu motor, eu posso ter uma taxa de compressão mais alta. Quando eu tenho uma taxa de compressão mais alta e o álcool ele tem uma estequiometria diferente também, devido a ele ter 9 partes de oxigênio para se queimar e uma parte de combustível, eu consigo colocar mais combustível dentro do meu motor. Além de que o álcool também ele carrega oxigênio na sua composição, o que vai trazer mais potência para o meu motor. Eu comprimo mais esse combustível, que seria o álcool, certo? Eu consigo comprimir ele mais. Quando eu comprimo o combustível mais, e devido a esse oxigênio, ele se queima com menos oxigênio também, eu consigo colocar mais combustível, isso vai trazer mais potência para o meu motor. Por isso que se eu tiver um motor com 13 de taxa, eu vou ter mais potência do que um motor rodando com 10,5 na gasolina. Por isso que eu tenho mais potência se eu usar o álcool no meu motor, porque eu consigo comprimir mais e a razão estequiométrica desse combustível também é diferente. Da mesma forma, muda quando eu mudo para o metanol. O metanol tem uma razão estequiométrica ainda menor, eu consigo colocar mais combustível. Quando eu coloco mais combustível e esse combustível ele se queima com pouco oxigênio, o que acontece? Eu vou ter mais potência, porque cada combustível, tá? Só para pincelar, cada combustível ele precisa de oxigênio para ter uma queima eficiente. Não adianta eu pegar a gasolina, certo? E colocar muito combustível dentro do meu motor. Porque se eu pegar a gasolina e colocar muito combustível dentro do motor, o que vai acontecer? Parte desse combustível não vai se queimar. Por quê? A razão estequiométrica da gasolina, o que acontece? A razão estequiométrica dela, eu preciso de bastante oxigênio, ou seja, muito oxigênio na composição. Então, quando eu tenho menos oxigênio e mais combustível, o que vai acontecer? Eu vou ter uma mistura rica. Então, parte desse combustível não vai se queimar, certo? Então, por isso que eu já opto por outros combustíveis onde eu posso trazer uma potência e um desempenho a mais no meu motor, certo? Então o álcool ele resiste a mais pressão e mais temperatura. Só que o que acontece? Nem tudo é só prós, também tem os contras, certo? A gente tem os pontos positivos do álcool, que é isso que eu mencionei para você. O que acontece? O álcool tem uma octanagem maior, certo? A relação estequiométrica do álcool é melhor, ou seja, nessa questão de estequiometria do combustível, eu consigo colocar mais combustível, cerca de 30% a mais de combustível do meu motor, certo? Então eu consigo colocar cerca de 30% a mais de combustível com a mesma quantidade de oxigênio, certo? Então eu vou ter, na realidade, né, da aspiração, isso falando da regulagem do motor. Então eu vou ter, na realidade, mais potência, porque eu tenho mais taxa de compressão, o que vai trazer mais potência para o meu motor e mais desempenho. Deixa eu apagar aqui.
Então, o que acontece? Quando eu tenho mais taxa no meu motor, todos esses fatores aqui que eu mencionei, quando eu comprimo mais combustível, uso uma taxa mais elevada, para ter uma pressão mais alta, coloco mais combustível dentro do meu motor, ou seja, mais potência eu vou ter para esse motor, certo? Por quê? Quanto mais a potência está direcionada, relacionada ao quanto de ar combustível o seu motor ele consegue aspirar, ou seja, quanto mais ar combustível você consegue colocar dentro do seu motor, tendo uma eficiência da queima, você consegue extrair mais potência e mais desempenho do seu motor. Por isso que é feita a preparação de cabeçote. Porque a preparação de cabeçote ela visa o quê? Ganho de eficiência volumétrica. O que é o ganho de eficiência volumétrica? É o quanto esse motor ele aspira, ou seja, se eu tenho mais eficiência volumétrica, esse motor ele aspira mais ar combustível e eu tenho uma queima mais eficiente, certo? E isso vai trazer mais potência para o meu motor. Por isso que é muito importante a preparação de cabeçote, para me ter mais ganho de potência dentro do meu motor, certo? Mas como eu mencionei para vocês, nem tudo é só pontos positivos no álcool. A gente também tem os pontos negativos. Qual que é o ponto negativo do álcool, tá? Aqui, ó, deixa eu só mencionar para vocês, ó, o álcool ele tem um fator muito grande de fator anti-pré-detonante, certo? Que você consegue comprimir ele mais, que é o que eu expliquei para vocês, sem com que ele se autodetone, certo? Só que o que acontece? O contra do álcool é que ele é de difícil evaporação, certo? O que é essa evaporação, Otávio? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu pegar um álcool, certo? Que eu tenho um álcool normal, certo? Se eu pegar o álcool, se você pegar o álcool na sua casa, você passar ele na mão assim, você pega o álcool, passa na mão assim. O que você sente na mão? Você vai sentir a mão o quê? Gelada, certo? Por que a sua mão fica gelada quando você passa o álcool na mão? Isso acontece porque o álcool, ele rouba calor, ou seja, ele precisa pegar o calor de uma determinada área para evaporar. Então, quando eu passo o álcool na minha mão, quando eu sinto ela gelada, o que acontece? O álcool, ele está pegando o calor da minha mão para evaporar, por isso que eu sinto ele gelado na minha mão, certo? Então, como o álcool ele precisa roubar calor para evaporar, eu vou ter uma dificuldade, por isso que eu preciso de partida fria no meu motor, certo? Por quê? Vamos supor que eu tenho uma temperatura de 7 graus, que é muito difícil, ou seja, praticamente que o álcool vai se condensar, ou seja, ele vai se tornar em forma líquida. O álcool ele precisa roubar calor de algum lugar para evaporar. Ou seja, lembra que no início eu mencionei para vocês que o combustível em forma líquida, ele não se queima, ele precisa estar em vapor, ou seja, em forma gasosa. Da mesma forma, para dentro da câmara de combustão do seu motor, o combustível ele precisa estar em forma gasosa. Por isso que na preparação de cabeçote, quando a gente vai falar assim, olha, o duto de admissão, quando você for preparar o duto de admissão, evite deixar ele polido, tá? Você tem que deixar ele de forma rugosa, tá? Para gerar pequenas turbulências, para que essas turbulências ajudam na homogeneização do combustível, certo? Para ter um combustível mais homogêneo, entrando em forma gasosa para dentro da câmara de combustão. Por quê? Se eu tenho um combustível entrando em forma líquida para dentro da câmara de combustão do meu motor, ele não vai se queimar. Da mesma forma, eu tenho essa dificuldade no álcool. Por quê? O álcool ele precisa roubar calor para ou seja, para evaporar, para se transformar nessa forma gasosa. Então, quando eu tenho um álcool no meu motor, ele precisa roubar calor das paredes do duto e da câmara de combustão para evaporar e eu ter uma combustão dentro do meu motor. Só que quando acontece isso, eu preciso ter mais ponto dentro do meu motor, porque esse fator de evaporação é lento, certo? Comparado aqui, quando eu passo na mão, você sente rápido gelando e o álcool evaporando. Rapidamente o álcool já evaporou da sua mão. Só que dentro do motor é muito rápido. Está acontecendo aqui os 4 ciclos do motor muito rápido. Então o que acontece? Eu preciso ter mais ponto no meu motor, certo? Por quê? O que é o ponto aqui? O ponto é o momento que a vela solta a ignição, certo? A vela soltou a ignição aqui, é o ponto do motor, certo? Vamos supor que você tem um motor lá com 10 graus antes do PMS. O que é 10 graus AMP? Ou seja, 10 graus... Peraí, escrevi errado. 10 graus antes do PMS, tá? O que acontece aqui, ó? A gente tem 10 graus antes do PMS. Vamos supor que você tem um motor original, tá lá com 10 graus antes do PMS. Só para ter uma ideia, tá? Para me falar sobre o ponto, tá? Então, quando o seu pistão
Está acontecendo o ciclo, né, pessoal? O ciclo do motor. Admissão, certo? Compressão, combustão e exaustão, certo? Vamos supor que aconteceu a admissão, certo? A compressão, então está comprimindo agora. Só que com 10 graus antes do PMS, a vela já solta a ignição, ou seja, já acontece o ponto do motor. Já soltou a ignição aqui na vela. Quando acontece a ignição aqui, o combustível ele vai começar o quê? A se queimar, certo? A misturar combustível, ela vai começar a se queimar aqui dentro. Só que o que acontece? Quando eu tenho o álcool, por ele ter esse fator de evaporação, ele ser mais lento, porque ele precisa roubar calor para se transformar nessa forma gasosa, para me ter uma queima eficiente desse combustível, o que acontece? Eu posso colocar mais ponto no meu motor. O que é o ponto colocar mais ponto? É isso aqui, ó. Eu vou pegar simplesmente, tá? Você vai fazer o avanço de ignição. O que é o avanço? Eu vou pegar um exemplo e vou colocar... O pistão estava mais em cima, é só um exemplo, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, vamos supor que o pistão, o cilindro é maior, certo? Eu vou lá e coloco com 30 graus antes do PMS, certo? O que acontece aqui, ó? Quando a gente fala aqui de avanço de ignição aqui, ó, quando a gente fala em adiantar o ponto do meu motor, tá? Quando eu falo em adiantar o ponto, eu quero que a vela, certo? Eu quero que a centelha da vela solte antes, certo? Por quê? Para já começar a queimar o combustível. A frente de chama, quando eu já solto a centelha aqui da vela, não é automático. Por exemplo, já soltei a centelha e já queimou todo o combustível. Não, acontece uma frente de chama, tá? O que acontece com essa frente de chama? A gente tem a vela aqui, certo? A vela nessa posição. Então ela soltou aqui a centelha, certo? Então o combustível, a misturar combustível, está aqui nessa região. Então vai começar o quê? A queimar esse combustível. Vai gerar uma frente de chama. Quando a gente fala frente de chama, é porque o combustível ele começa a se queimar, tá? Ou seja, vamos supor que você joga um álcool lá dentro do fogo. Um exemplo, você pegou uma tampinha de álcool e jogou dentro do fogo. A chama, na hora que você jogou, ela já queimou todo o álcool. A chama, na hora que o álcool vai caindo nela, a chama começa a expandir em direção ao álcool, certo? Então isso que seria a frente de chama. Quando eu tenho o álcool, por ele ter esse fator de evaporação, certo? Ele tem essa dificuldade, ele precisa roubar calor para evaporar, certo? A gasolina não, a gasolina quase não precisa, é quase zero esse fator de evaporação. Automaticamente quase não precisa se evaporar, ela é muito fácil de evaporar, certo? Nessa questão, ela não é difícil evaporação como o álcool, certo? Então, quando eu tenho esse fator de evaporação aqui, ó, o álcool é mais lento, certo? Para começar a queimar aqui. Então, o que acontece? Eu posso colocar mais ponto. Por quê? Se eu sei que é mais difícil, certo? Vamos supor que aqui soltou a centelha aqui, certo? Se eu sei que é mais difícil a evaporação, certo? Do álcool aqui dentro, então a frente de chama ela vai ser lenta, certo? O melhor ponto para que o meu pistão recebesse a combustão era quando se ele chegasse aqui em cima, quando ele começasse a descer, a combustão pegasse em cima do pistão empurrando ele, para me gerar mais potência no meu motor, certo? Então quando eu coloco o ponto no meu motor, eu adianto aqui a centelha da vela, certo? Por quê? Se eu tenho uma frente de chama lenta, se eu tenho o mesmo ponto original, o que vai acontecer? O pistão vai subir, aí... Só que ele subiu até aqui em cima, no ponto máximo dele aqui, o PMS do pistão, ele vai começar o quê? Vai começar a descer. Só que aí a frente de chama não pegou nele aqui ainda. Aí quando o pistão já está quase lá embaixo, a frente de chama pegou um pouco nele e voltou a subir. Então eu perco um pouco de potência no meu motor, certo? Por isso que eu coloco o ponto quando eu uso álcool. Eu posso colocar mais ponto, tá, no meu motor. Quando eu coloco mais ponto, o que acontece? Eu adianto a centelha da vela, certo? Adiantei um pouco mais. Quando eu adianto um pouco mais, a frente de chama vai acontecer, certo? Ela vai acontecendo lentamente, certo? Lento assim, falando assim, tá, pessoal? Mas lá dentro do motor isso é bem rápido, tá? Mas é lento em relação à velocidade do pistão, tá? Então o que acontece? Quando o meu pistão ele já chegou aqui em cima, tá? E chegou aqui em cima e começou a descer, a frente de chama vai pegar em cima dele, empurrando ele, o que vai trazer mais potência para o meu motor, certo? Agora, essa questão de ponto, Otávio, então como que eu faço para aumentar o ponto do meu motor preparado? Para fazer o avanço de ignição, você vai precisar de um dinamômetro, certo? Para você testar, porque o avanço é o seguinte, não é eu colocar 30 graus aqui, ó, adiantar o ponto 30 graus em qualquer rotação do motor, certo? Em todas as rotações do motor, certo?
o avanço de ignição, adiantando ou atrasando o ponto, eu preciso ir em determinadas rotações. Vai testando em 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, porque às vezes aqui com 3.000 rotações eu estou com 30 graus antes do PMS, mas talvez com 8.000 rotações eu estou aqui com 8 graus aqui antes do PMS, certo? Com a rotação mais alta. Então o que acontece? Isso tudo vai variar, por isso que eu preciso de um dinamômetro para mim analisar a curva do motor, certo? Para mim estar trabalhando o avanço de ignição, adiantando ou atrasando, certo? A centelha aqui, ó, adiantando a centelha ou atrasando. Atrasar é o contrário, o pistão já subiu, começou a descer, aí a centelha solta depois que ele já começou a descer, certo? Então o que acontece? Quando eu tenho o álcool, por ele ter essa difícil evaporação, eu posso colocar mais ponto no meu motor para me extrair um pouco mais de potência, devido a ele ser mais lento nesse fator de evaporação. E por isso também que eu preciso, no motor a álcool, ter a partida a frio. Por que eu preciso ter a partida a frio? Porque se o combustível, por exemplo, eu estou com 7 graus, certo? Com 7 graus de temperatura. Então tá bem frio. O que acontece? Se o seu motor está parado, não ligou o motor, tá? O que vai acontecer? Você tentar ligar ele só no álcool vai ser muito difícil. Porque o combustível, lembra que o álcool ele precisa roubar calor de algum lugar para evaporar? O álcool ele precisa roubar calor de algum lugar. Então o que acontece? O seu cabeçote, o seu motor, ele está todo frio, certo? Então o álcool ele vai entrar, ele não vai conseguir roubar calor de lugar nenhum e o álcool vai se condensar e ele vai entrar em forma líquida aqui. Aí dependendo se você já conseguir ligar, vai dar uns tiros lá, uns pipocos, vai falhar, a moto vai falhar, se você já pegar e já começar a andar, já vai falhar, entendeu? Por quê? O álcool ele está entrando em forma, ele está condensando, porque ele não tem uma temperatura suficiente para que ele consiga evaporar, certo? Por isso que acontece todos esses fatores do álcool falhar. Alguém usa álcool e fala assim, eu uso álcool, mas falha demais quando liga é difícil. Isso acontece devido a esse fator de evaporação, é o contra do álcool, certo? Eu tenho esse fator. Algumas pessoas na preparação vão adicionar talvez 10% de gasolina no meio do álcool para ajudar na partida a frio do motor, certo? Tem várias outras formas de você colocar a gasolina para ajudar nessa partida a frio, certo? Mas a gente tem esse contra no álcool, que é esse fator de evaporação. Então quando eu tenho esse contra, isso é ruim, porque se eu tiver uma temperatura, dependendo da cidade que eu estou, se eu tenho uma temperatura, na minha cidade faz muito frio, as temperaturas são baixas, então vai ser muito difícil eu ficar ligando essa moto. E o álcool, quando eu ligo a moto, eu tenho que deixar ele esquentar, certo? Eu vou ter que deixar a moto esquentar. A gasolina, ao contrário, né? Se eu estiver usando a gasolina, eu já posso ligar e sair, o que não é recomendado. Eu também teria que deixar a moto funcionando por um tempinho para mim já sair na moto, certo? Mas o álcool eu vou ter que esperar o motor esquentar para mim já andar na moto, certo? Porque se eu já ligo a moto no álcool, por mais que eu tenha partida a frio, liguei a moto no álcool, tá? Fui lá, liguei a moto. Se eu já sair, vai começar a falhar, vai ficar ruim. Por isso que, às vezes, tem muitas pessoas que não gostam de usar o álcool devido a esses fatores. Porque o álcool eu preciso deixar a moto esquentar um pouco mais para mim ter para mim já conseguir andar sem ter essa parte de falha, certo? Mas são os pontos positivos e são os pontos negativos. Se a gente olhar pelo lado da preparação de motores, tá? A gente sempre vai ver que usar o álcool é uma boa opção, certo? Por mais que eu tenha esse fator de evaporação aqui, ó, eu consigo, através do álcool, extrair mais potência. Por quê? Quando a gente fala de ponto aqui, ó, a gente fala desse fator aqui por ter uma queima mais lenta, certo? Então eu consigo ter mais ponto no meu motor, certo? Quando eu tenho mais ponto no meu motor, não vai ser prejudicial, porque o álcool, ele também tem esse fator aqui, ó, anti-pré-detonante, certo? Então o álcool ele não vai se autodetonar, mesmo eu tendo muito ponto no meu motor, certo? É claro, tem um limite, certo? Mas mesmo eu tendo muito ponto, o álcool ele não vai se anti-pré-detonar, certo? Devido a esse fator de anti-pré-detonação que o álcool tem. Já a gasolina é um pouco diferente. A gasolina,
Se eu colocar muito ponto nela, ela pode vir a se detonar, certo? Eu coloquei muito ponto, então a frente de chama já vai começar, o meu pistão vai ter que empurrar essa combustão para cima e depois descer de novo, o que vai ser prejudicial, porque a cabeça do pistão ela vai se aquecer muito e o combustível que entrar novamente pode vir a se autodetonar em pontos quentes dentro da câmara de combustão. Qualquer variação que eu tiver dentro da minha câmara de combustão, na vela, na válvula, quinas, carbonização, pode acontecer a detonação e a pré-ignição ali dentro do meu motor. Então a gasolina tem esses outros fatores prejudiciais, por isso que eu preciso ter menos taxa de compressão e menos ponto, tá? Mas é claro, existem combustíveis de qualidade, como pódio, prêmio. O que acontece? A Podium, ela é derivada de materiais nobres, certo? Então, ela tem um fator antipredetonante maior do que a gasolina comum, certo? E ela também, ela tem uma octanagem maior, certo? Então, ela tem um fator antipredetonante um pouco maior. Então, na Podium, na Premium, na OctaPro, eu consigo ter um pouco mais de taxa de compressão nesses motores. Então, um exemplo, Otávio, eu queria rodar com uma taxa de compressão um pouco mais alta e não quero usar o álcool. Então, você pode optar por esse tipo de combustível, uma Podium, uma Premium, uma OctaPro, onde são combustíveis que têm uma octanagem maior, girando ali em torno de 90, 91, 92, alguns até 96, tá? Então tem uma octanagem maior. Existe também a gasolina de aviação, tá? A Avegás tem uma octanagem ainda maior, certo? Então eu consigo ter uma taxa de compressão um pouco mais alta, ter até um pouco mais de ponto para me ter um resultado melhor nesses motores, certo? Então eu posso usar, Otávio, se eu quero usar uma taxa de compressão mais alta, você opta por um combustível melhor, certo? Sem ser a gasolina comum do meu motor. Por quê? A gasolina comum, ela tem uma octanagem mais baixa, que é ruim para o meu motor, certo? Então, se você não quer usar o álcool na sua preparação, você pode optar por esses combustíveis, certo? Para você usar uma taxa de compressão um pouco mais alta. Mas, se você opta em ter uma taxa de compressão ainda mais alta para extrair mais potência do seu motor, aí opte pelo álcool. Por quê? O fator negativo dele é esse fator de evaporação, certo? Ele precisa roubar calor, ele é mais difícil, você vai ter que esperar a sua moto esquentar. Mas os pontos positivos dele se sobressaem, certo? Então, na minha concepção, eu gosto muito nas minhas preparações de usar o álcool, certo? Porque eu consigo colocar mais taxa de compressão, resiste a uma temperatura mais alta, ponto, tem esse fator antipredetonante. Então, além dessa evaporação, vai ajudar a controlar a temperatura dentro da câmara de combustão, que vai ser bom para o meu motor. Então eu opto sempre, em algumas preparações, usar o álcool. É claro, tem essas dificuldades na questão da partida a frio, mas vale a pena se você quer ter um desempenho melhor do seu motor. O custo do álcool é um custo mais barato do que a gasolina. Lembrando que, eu recebo também perguntas assim, Otávio, mas quando eu tenho um motor taxado, consome muito combustível. Na realidade, se eu uso álcool, o que acontece? Não é que consome muito combustível. Lembra da razão estequiométrica que eu falei para vocês? O álcool ele precisa de menos oxigênio para uma determinada quantidade de combustível. Então todo motor eu consigo colocar mais álcool, tá? Então o que acontece? Isso gira em torno de 30%, que é o que eu mencionei para vocês. Deixa eu apagar isso. Isso gira em torno de 30%. Então o que acontece? O álcool ele consome mais do que a gasolina se eu tivesse a mesma regulagem. Vamos supor que eu estou fazendo um kit 190 e eu tenho uma regulagem na gasolina. Se eu for taxar e passar para o álcool, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o consumo de combustível em 30%, certo? Agora, se está mais elevado que isso, eu preciso fazer uma conferência, porque às vezes eu estou tendo uma mistura muito rica, o que pode ser também prejudicial. Eu perco potência também se eu tiver com uma mistura muito rica no meu motor. Então, o álcool ele vai dar diferença, sim, vai dar, mas devido à relação estequiométrica do combustível. Então, eu consigo colocar mais combustível dentro do meu motor, certo? Mas ele vai consumir cerca de 30% a mais de combustível dentro do meu motor. Por isso também que o álcool ele tem um preço menor também, devido a vários outros fatores também de produção. O álcool ele tem um preço menor do que a gasolina e dependendo da sua compensação, se for uma moto do dia a dia, talvez não valha a pena para você. Mas se é uma moto de competição, você quer ter um pouco mais de desempenho,
talvez valha a pena, ele consome um pouco a mais, mas tem um custo menor. Então são esses pós e contras, você tem que sempre analisar. O álcool consome mais? Vai consumir mais, não adianta você colocar a mesma quantidade de combustível, certo? A mesma quantidade de combustível da gasolina e a mesma quantidade de álcool, que o seu motor no álcool não vai funcionar direito, ele precisa de mais álcool para ter um funcionamento correto, certo? Por quê? É cerca de 30% a mais, certo? Então, o que acontece? Não adianta você querer o mesmo consumo. O álcool sempre vai consumir um pouco mais, mas o que vai variar, se eu tenho uma moto onde eu busco mais consumo, eu viso parte de consumo, o álcool, na realidade, ele tem um preço mais barato, então você tem que colocar na balança. Se na sua cidade não vale a pena você usar o álcool, você usa para o dia a dia. Não vale a pena porque o álcool, o valor dele é próximo à gasolina, então talvez não valha a pena você passar para o álcool. Agora, aqui a gente está falando da parte de motos preparadas. Quando a gente fala de motos preparadas, onde eu quero rodar com uma taxa de compressão mais alta, ter um resultado melhor no meu motor preparado, usar todos esses fatores aqui de taxa de compressão para evitar também quebras do meu motor, eu uso o álcool no meu motor, certo? Por isso que o álcool, na minha concepção, ele vale muito a pena você usar, certo? Mas é na minha concepção. Aqui embaixo tem os comentários aqui, comenta aí pra mim o que você acha, qual é a sua opinião? Você já usou álcool, não gostou, ou você gosta de usar o álcool nas suas preparações? Comenta pra mim o que você acha de usar álcool no motor preparado, que eu vou ler o comentário aí, vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários aí. Beleza, pessoal? E se esse vídeo te ajudou, se alguma coisa que eu falei nesse vídeo te ajudou, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha nos grupos do WhatsApp aí, compartilha com seus amigos para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo aí, beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.